Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, a todos os amados irmãos que estão nos seus lares. Mais um culto na presença do Senhor, onde nós marcamos o encontro com o nosso Deus nesta noite, para juntos estarmos louvando, exaltando o teu nome. Salmo 121 nos diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei quais são os seus problemas, suas lutas. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo, os nossos olhos têm que estar no céu, diretamente fitos no Senhor. De onde vem o nosso socorro? Somente desse Deus maravilhoso, que criou todas as coisas, que formou todas as coisas. Hoje muitos estão voltados, esperando do homem, aguardando no governo, esperando o auxílio, né? O auxílio emergencial. Mas nós temos um Deus que Ele é permanente. Se nós realmente estivermos firmados com o Senhor nosso Deus, Ele estará conosco sempre, permanente. Esse Deus Todo-Poderoso que está com os teus olhos inclinados a nos ouvir, desde que realmente nós estejamos firmados nele, alicerçados na tua palavra, nas tuas promessas. Que nesta noite o Senhor possa te visitar, visitar no seu lar, visitar o seu coração, as suas necessidades. O Senhor sabe aquilo que você está passando, se é uma tristeza, se é uma angústia, esperando uma resposta, se é uma dificuldade financeira, familiar. Saiba que o socorro só vem do Senhor.
Eleva os seus olhos até o Senhor. O Senhor ele não fica conosco somente um dia, mas é todo sempre. Ele que nos guarda, Ele que nos protege a todo momento. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor mais uma vez, ó Pai, para agradecer ao Senhor pela Tua infinita graça, pela Tua infinita, Senhor, bondade, que um dia ela nos alcançou, Pai. E eu creio, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer obras maravilhosas em nosso meio, em nossas vidas, na vida daqueles que ouvem, na vida, Senhor Jesus, daqueles que vão ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, que o nosso louvor possa chegar até Ti, Deus. Que nós possamos adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito, em verdade. Paizinho querido, que o Teu cuidado venha estar sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai. Visita as famílias, visita os lares, todas as pessoas, Deus, que estão ouvindo, que vão ouvir os louvores, que vão ouvir a Tua palavra nesta noite. Senhor, vai de encontro a cada um. Somente o Senhor sabe, Deus. Senhor, nós sabemos que o socorro vem do Senhor, que os nossos olhos têm que estar no céu, Pai. É o Senhor que nós servimos. É do Senhor que nós esperamos, ó Pai, a resposta, a vitória e a bênção. Deus Todo-Poderoso, fica conosco, Pai, nesta noite. Toma a direção de tudo neste lugar, ó Pai. A nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai. Amém, Jesus. Amém. O Senhor é o nosso socorro, em quem nós temos a esperança, porque Ele é um Deus grande. Ele é um Deus que tem tudo sob o controle. Nada foge daquilo que o Senhor quer que seja, quer que aconteça. Ele é um Deus poderoso, a quem estamos hoje aqui para louvar, para engrandecer o nome desse Deus. A quem estamos aqui para chamar pela presença dEle, para clamar: Senhor, eis-nos aqui nesse momento. Desejamos Te louvar, desejamos Te adorar, ó Deus, porque somente Tu és digno do louvor, somente Tu és digno de toda adoração. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por ser um Deus grande e que nos amou e que nos ama. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos e te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por aquela obra tão maravilhosa, pela obra que o Senhor realizou por amor a nós. Engrandecemos ao teu nome, Senhor, porque somente tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, e estamos aqui, Senhor, com esse desejo, Senhor, de poder louvar a Ti, de podermos estar mais chegados a Ti. Senhor, porque a Tua obra naquela cruz nos trouxe até aqui no dia de hoje. A Tua obra, Senhor, realizada naquela cruz foi um amor maravilhoso, derramado em forma de sangue. Porque o Senhor é o Pai maravilhoso, o Pai todo-poderoso, aquele que, ao invés de nos castigar, castigou-se a si próprio. Senhor, não somos merecedores, mas a Tua graça é maravilhosa, Pai. A Tua graça é poderosa e a Tua graça nos alcançou. Senhor, queremos Te amar, queremos Te louvar, Senhor, da maneira que Tu mereces, ó Deus. Ainda que com nossas falhas, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Te amamos, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tamanho amor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Deus. E por isso, Senhor,
queremos dizer que toda a glória é tua. Que não há outro merecedor. Então, Senhor, receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração em forma de cântico, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Te adoramos, ó Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a Ti, Senhor. Todas as coisas, Senhor, são para Ti, ó Deus. Todo o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Senhor, a cada respirar, Senhor, que seja para Ti, ó Deus. Pai, pois não há outro, Senhor, que mereça, Pai, a nossa dedicação diária, Senhor. Senhor, receba, Senhor, a nossa vida, Senhor, e que nossa vida, Senhor, possa ser uma vida em constante adoração, em constante louvor a Ti, ó Deus. Porque somente para Ti são todas as coisas, ó Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Somente a Ti, Senhor, toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória,
Obrigada, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Aleluia. Tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. A palavra também. Então nós vamos ouvir a palavra com o seminarista Jefferson. Vamos orar. Pai, colocamos o teu filho diante do teu altar. Usa, Deus, como instrumento de bênção em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo possa falar no coração de cada um daquele que está assistindo, Senhor, este culto, ouvindo aqui no templo. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Vamos, agora que nós já adoramos ao Senhor através das canções, uma palavra devocional, nós partiremos agora para a mensagem. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Queridos, nós vemos nesse texto uma sociedade curiosa, uma sociedade que está com curiosidade para conhecer aquele que está passando pela essa cidade. E a cidade que esse texto menciona se chama Jericó. Note que Jesus, por onde ele passava, ele arrastava multidões com ele. E nós vemos hoje que da mesma forma acontece conosco. Nesses dias que estamos vivendo de quarentena, não porque não é possível ter muitas multidões, mas sempre que alguém diferente passa por um lugar, alguém mais conhecido, ele chama multidões, ele arrasta as pessoas, e as pessoas querem ver de perto, querem ver se realmente é igual. Algumas dizem assim: eu quero ver como é na televisão, eu quero ver se ele é parecido, eu quero ver se é assim, quero ouvir ele falar isso, quer pegar na mão. E dessa forma acontecia também. Parece que a curiosidade, né, tá dentro do homem já tem muito tempo. E nós vemos que nossa sociedade, ela é uma sociedade de vários conceitos e valores também. Perceba que antes você queria estar perto de uma pessoa, agora você não pode estar perto de uma pessoa. Antes você pensava que internet era uma coisa, quem sabe, difícil de lidar, que só para os jovens. E hoje nós vemos todo mundo usando a internet porque as pessoas precisam assistir, inclusive você assistindo o culto através da internet aqui, como nós já assistimos algumas vezes aqui, quem está na transmissão do templo. Então, os conceitos, os valores mudam. Assim como uma multidão acompanha uma pessoa hoje, amanhã está acompanhando outra, e outro dia está acompanhando outra. A opinião das pessoas muda, os conceitos vão mudando, e nós vemos que
engraçado de ver isso. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia assim para ela, eu nunca imaginei que todo mundo na rua um dia estivesse usando máscara. Nunca imaginei uma coisa dessa. Por quê? Porque nós vemos, eu vi uma pessoa usando máscara na rua e eu falava assim, nossa, que esquisito aquilo. Eu não consigo me imaginar usando máscara no meio do povo. E hoje as pessoas saem e falam assim, estava todo mundo de máscara na rua, estava todo mundo usando máscara. Porque os tempos mudam, os conceitos mudam. E a gente vê também que hoje, cada inovação, cada coisa diferente, vai mudando essa realidade das pessoas. O que hoje é novo, amanhã já não é novo mais. O que hoje é moderno, amanhã já está ultrapassado. E isso vai moldando e mudando na sociedade, e não só muda nas coisas materiais e físicas, mas mudam também os conceitos e os valores das pessoas. Nós vemos nessa história da palavra do Senhor, de um homem que ele queria saber quem era Jesus. Ele queria conhecer quem era Jesus. E esse homem que estava arrastando naqueles dias em Jericó multidões. Eu também quero conhecer Jesus, também quero saber quem é esse homem. Mas nós sabemos que o texto tem, e nós vimos isso desde do infantil, do ministério infantil, né? Que Zaqueu era um homem pequeno, de pequena estatura. E era difícil para esse homem lidar com aquela multidão. Era difícil dele vencer aquela multidão para ver isso. Só que nós sabemos também que Zaqueu era um homem poderoso na cidade. Um homem que era chefe dos cobradores de impostos de Roma, ali naquela cidade. E por isso ele era tido, por ele ser um chefe dos cobradores e trabalhar para Roma, ele era tido como um pecador. Mas, até o pecador tinha curiosidade para saber quem era esse Jesus. Ele sobe então numa árvore, nós sabemos que é um sicômoro, né, uma figueira brava. E quando Jesus passa, que ele consegue ver Jesus, acontece uma coisa inesperada. Jesus se dirige até ele e diz aquelas palavras de impacto para nós. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar na sua casa, ficar na sua casa. E nós vemos que automaticamente aquela multidão que admirava Jesus, que seguia Jesus, começa a reclamar. Olha só os conceitos mudando, olha só as pessoas mudando de opinião. E dizendo assim, como esse homem vai entrar na casa de um pecador? No entanto, nós vemos que depois dessa visita de Jesus, o texto toma uma direção diferente. Houve uma salvação naquela casa, o Senhor Jesus diz. E nós poderíamos pregar várias coisas aqui desse texto. Nós poderíamos dizer, por exemplo, sobre esses religiosos que olhavam para Zaqueu. Poderíamos falar sobre como eles questionaram a atitude de Jesus, né? Se questionar o próprio Jesus. Ou nós poderíamos falar desse Jesus que está passando, esse Jesus que parou e esse Jesus que ficou ali na casa de Zaqueu. Mas o que eu quero trazer para você nesse texto é algo que é muito prático para os nossos dias. E o tema que nós vamos trabalhar aqui nessa noite diz assim: como superar as adversidades. E você pensa assim, Zaqueu superou as adversidades, Zaqueu subiu na árvore, Zaqueu, ele teve essa dificuldade com a multidão, e daí está tudo resolvido. Foi isso que aconteceu. Mas nós vemos que o texto nos mostra muito mais do que isso. E é isso que eu quero trabalhar com você. Então, como superar as adversidades? A primeira coisa que nós precisamos vencer é vencer os mas. O que são mas? Mas são... Olha comigo no verso de número 3. Capítulo 19, verso 3, diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, olha só, Zaqueu, ele tem um mas aqui no texto. Ou talvez 2, ou talvez 3. Mas são aquelas coisas que se colocam à frente das pessoas. Mas são aquelas coisas que muitas vezes se colocam como empecilhos na frente das pessoas. E nós vemos alguns mas em Zaqueu. O primeiro mas é um mas clássico, um mas claro no texto,
que é a própria estatura do homem. Ele era baixo e era difícil lidar com aquela multidão. O segundo mas, um mas social, um povo que não gostava dele, um povo que podia ser até perigoso. Agora imagina, um homem de pequena estatura, que o povo não gosta, que o povo odeia, e ele se metendo no meio daquela multidão toda. As pessoas poderiam aproveitar, poderiam machucar, falar, olha quem está ali, cutuca ele. E as coisas assim vão acontecendo. Olha só, os empecilhos para Zaqueu. E tem um mas também pessoal para esse homem, que era a humilhação. Pense só comigo. A curiosidade dele era tão grande que ele teve que subir na árvore. Agora, um homem rico, um homem poderoso, subindo numa árvore para ver outro homem passar. Tudo isso poderia impedir Zaqueu de superar essas adversidades. E nós estamos vendo que são adversidades físicas aqui. E nós também temos esses mas na nossa vida, essas adversidades físicas. E nós usamos isso justamente para colocar como empecilhos nas nossas vidas, como barreiras, como impedimentos, inclusive como desculpas, que nós colocamos para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa. E esse homem que tinha 1, 2, 3, quem sabe mais mas na sua vida, ele podia dizer, por exemplo, que ele venceu os mas, ele superou esses mas, ele superou essa adversidade na sua vida. E todos nós temos um mas. Talvez você diz que você é novo, talvez você diz que é velho, talvez você diz que é pequeno, talvez você diz que é grande, talvez você diz eu sou isso, talvez você diz eu sou aquilo, talvez você dizia que não tinha tempo, porque agora, veja como as coisas mudam. Hoje, as pessoas agora não têm mais essa questão, eu não tenho tempo. Essa era a principal desculpa, né? Eu não tenho tempo. Agora as pessoas falam assim, eu não sei o que eu faço com tanto tempo. Outros dizem, não, mas agora eu estou preso em casa. Não, mas eu tenho medo. Não, mas isso, mas não. Mas, e eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos romper os nossos mas. Nós precisamos ir além. Porque nós costumamos ser igreja aqui dentro das 4 paredes. Mas ser igreja é romper. Ser igreja é ir além. E não ficar criando desculpas. Não ficar usando os mas que existem na nossa vida como empecilhos. E às vezes não são os mas que te amarram a eles. Mas é você que se amarra aos próprios mas. Entende? Não é os mas que te atrapalham, mas é você que se prende a eles. E nós precisamos superar os mas. Mas além de superar os nossos mas, nós precisamos continuar fazendo algumas outras coisas para vencer as adversidades. Então, como que nós podemos vencer as adversidades além de superar os mas? Nós precisamos estar dispostos a servir. Por quê? Você pode ver que quando Zaqueu recebe aquela intimação de Jesus, ele desce depressa, mas o texto faz questão de dizer que ele está alegre com aquilo, que ele está disposto a aquilo. E nós vemos que aquela figura ilustre de Jericó, a figura mais ilustre de Jericó naquele momento, que era Cristo, que era Jesus, que é ir na casa daquele homem. E ele mostra essa pressa em descer daquela árvore, essa pressa em servir a Jesus, um homem que ele não conhecia. E eu fico imaginando a expressão de Zaqueu quando ele recebe aquele convite de Jesus. É como se nós olhássemos para uma criança e você coloca um presente na frente dela e fala assim, esse presente é para você. E você vê o olho daquela criança brilhando e olhando aquele presente e fala, eu posso abrir? Eu posso... Sabe, aquela alegria, aquela ansiedade, E eu acho que aquela foi a atitude de Zaqueu naquele momento. Ele desceu e falou assim, o que esse homem quer comigo? Estou aqui, Senhor, você quer ir na minha casa, é uma honra. Zaqueu usa essa alegria, usa essa extrema alegria que o texto nos mostra, para poder servir a Jesus e recebê-lo na sua casa. E nós precisamos estar, assim como Zaqueu, dispostos a servir.
dispostos a servir, só que com um acréscimo: servir com alegria. Porque às vezes você pode estar até servindo, você pode estar até ajudando, mas não existe uma alegria, não existe um prazer em servir. E prazer em servir, você só vai descobrir essa alegria, essa razão de servir, se você entender o que é servir. E Zaqueu nos mostra o que é servir. Servir não era uma servidão morna, não é uma servidão que você só está cumprindo aquilo que te pediram, mas servir é você demonstrar a alegria, de você demonstrar uma extrema alegria em fazer aquilo. Então, você precisa colocar um sorriso no seu rosto, você precisa colocar uma alegria no seu coração, uma disposição em servir, em fazer, em ajudar. E nós temos, nesses dias, esse desafio de servir. É possível servir nos tempos de pandemia. É possível servir como Zaqueu serviu a Jesus. É possível servir o seu irmão da igreja. É possível você servir o seu vizinho, você servir os seus amigos. É possível você servir a sua própria casa. É possível servir. E nós precisamos muito aproveitar essa oportunidade. E por que nós precisamos aproveitar essa oportunidade? Porque se nós rejeitamos as pequenas missões que são colocadas por Deus diante de nós, como nós podemos pedir para Deus grandes missões? Vou explicar isso para você. O Senhor coloca uma situação à sua frente, uma pessoa para você ajudar. E você não ajuda, você rejeita aquela oportunidade. Passa algum tempo e você fala: Senhor, eu queria ajudar tanto as pessoas, queria influenciar a cidade de Itapetininga, ou quem sabe a sua cidade, eu queria influenciar o estado de São Paulo, eu queria influenciar esse país, eu queria ser uma pessoa que faz a diferença. Mas quando é te colocado o desafio para uma pessoa, não há capacidade, não há alegria em servir. E isso entristece-nos um pouco, e, ao mesmo tempo, nos exorta a que nós mudemos a nossa atitude em relação às oportunidades que nós temos. Sirva, mas sirva com alegria. Em nome de Jesus. Então, para romper as nossas adversidades, para nós vencermos as nossas adversidades, para nós superarmos as nossas adversidades, nós precisamos vencer os nossos mas. Nós precisamos servir com alegria. E nós precisamos permitir e demonstrar transformação nas nossas vidas. Primeira coisa é permitir. Permitiu, porque eu queria que você olhasse o histórico daquele homem Zaqueu. Eu vou lembrar você o que nós falamos aqui no começo dessa mensagem. Ele era um homem chamado de pecador pela multidão. E eu não tiro muita razão da multidão em atribuir essa palavra a Zaqueu, apesar de nós não devemos julgar as pessoas. Mas eles tinham motivos no seu coração para dizer isso. Eles tinham motivos, primeiro, porque ele era um cobrador de impostos de Roma. Ele era considerado pelo povo um traidor. Como assim? Um homem que é judeu, agora trabalhando para Roma, sobre o império que está dominando sobre nós, sobre o nosso opressor. Ele devia nos ajudar. Agora não, ele está cobrando os impostos de nós para Roma. Fica muito difícil. Como você se sentiria se você recebesse um amigo na sua casa, te trazendo uma cobrança e falando assim: olha, sabe aquele cara lá que te prejudicou? Então, ele mandou vir aqui te cobrar. E eu sou cobrador dele, você tem que pagar. Peraí, você não é meu amigo? Não, eu sou seu amigo, mas eu sou cobrador de Roma. Só que não parava por aí a atuação dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram conhecidos também como ladrões. Por que ladrões? Porque esses cobradores de impostos, além do imposto romano que era devido, eles também cobravam a mais para si mesmos. Então eles cobravam o imposto e cobravam um percentual a mais, e esse valor era para ele mesmo. Então olha só, eu sou judeu, eu estou cobrando um imposto para Roma, que é o império que está dominando sobre o meu povo, e além do mais eu vou cobrar mais de você, que é meu irmão de sangue, de nação. Por quê? Porque eu preciso enriquecer, né? Eu preciso ter o meu dinheiro, então eu enriquecer às suas custas. É muito difícil a situação. E note que esse homem, quando Jesus entra na sua casa, ele entra sendo
xingado pela multidão, a multidão reclamou muito sobre aquilo. Falou assim, como que Jesus pode entrar na casa desse homem pecador? E nós vemos que Zaqueu, aquela visita de Jesus à casa de Zaqueu, trouxe uma transformação na vida daquele homem, e ele permitiu que isso acontecesse na sua vida. E nós precisamos permitir que a transformação aconteça nas nossas vidas. E eu quero que você perceba que não basta só você permitir a transformação, mas você precisa demonstrar. E com Zaqueu foi algo imediato. Zaqueu, ele recebe Jesus na sua casa e fala assim, Senhor, se em alguma coisa eu tenho... Vou ler o texto com você. Olha comigo o verso de número 8. Diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Naquele tempo, a restituição de um valor que foi cobrado indevido, que foi tomado de alguém, ela se dava de 2 formas. Pela lei judaica ou pela própria lei do Império Romano. Na lei judaica, a lei dizia que você precisa restituir o valor mais 1/5 do valor. Então você pagaria 125% do valor que você tinha prejudicado a pessoa. Agora, pela lei do Império Romano, se você prejudicasse alguém, se você tomasse o valor de alguém e precisasse restituir esse valor, você deveria restituir esse valor 4 vezes mais. Perceba a mudança na atitude de Zaqueu. Primeira coisa que ele fez, eu abro mão de metade dos meus bens, Senhor. E segunda coisa, se eu prejudiquei alguém, e a gente sabe que isso realmente pode ter acontecido pela reação da multidão, eu vou restituir cada pessoa que eu prejudiquei 4 vezes mais. O próprio Zaqueu se considera falho. O próprio Zaqueu se reconhece como pecador, como um falho. Os seus erros, ele reconhece aquilo. Olha a transformação que esse homem sofre. Esse homem que era chefe dos publicanos, agora está dizendo assim, eu sou pecador. A transformação na vida de uma pessoa, ela vai ser marcada por esses reconhecimentos. Ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Então, olha, Senhor. E depois, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Senhor, o que eu tenho, eu não tenho mais. E o que eu ainda vou ter um pouquinho, eu vou pagar as pessoas que eu tenho prejudicado. Isso se chama transformação, queridos. Transformação. E nós precisamos nos permitir, para vencermos as adversidades, essa transformação nas nossas vidas. Essa transformação que vai ser marcada pelo reconhecimento de quem nós somos, pelo reconhecimento de quem o Senhor é. Zaqueu, ele tinha terrenamente tudo que um homem poderia ter. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha as coisas que se buscam com tudo isso. Mas espiritualmente esse homem não tinha nada. Ele vivia pelo engano e motivado pelo dinheiro. Ele roubava o próprio povo, a sua própria nação, para uma nação opressora. E ganhava a sua própria riqueza às custas dos seus irmãos. Ele era um traidor do povo. Talvez quando nós olhamos para o reflexo dos nossos corações agora, nós temos encontrado da mesma forma o engano, a traição, um coração que se perdeu. E mesmo se considerando cristãos, eu não estou falando isso para quem não conhece a Jesus e está nos assistindo, mas você também que se considera cristão, talvez você tenha encontrado isso no seu coração. Porque não se esqueça que aquele homem fazia parte do povo de Israel. E eu não quero saber nessa noite se você tem perdido a sua identidade. Não é esse o meu propósito aqui te julgar, quem sabe como a multidão fez com Zaqueu. Mas o meu propósito nessa noite é dizer para você que Zaqueu encontrou uma solução para a sua vida. E da mesma forma como Zaqueu encontrou solução para a sua vida, eu digo para você, meu querido,
eu digo para mim mesmo, existe também solução para nós. Existe solução para nós. Independente daquilo que você fez, independente daquilo de quem você é, independente de quem você foi, independente do seu passado, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode trazer salvação na sua casa. E essa salvação pode se iniciar em você, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na sua casa. E a palavra do Senhor diz que houve salvação na casa de Zaqueu. Você também pode tomar isso nessa noite. Queridos, todos os pontos que nós vimos aqui nessa noite, todos os pontos desse texto, talvez vencer os mas, talvez essa disposição em servir com alegria, talvez se permitir ser transformado e demonstrar isso. Pode, quem sabe, você ter se identificado com isso, mas eu quero dizer uma coisa: existe algo comum nessas três questões que é fundamental, é essencial para que você consiga vencer as adversidades. E o fator culminante nessa história, o ponto central dessa história, é Jesus Cristo. Tudo aponta para esse encontro com Cristo. Ele venceu o mas físico para se encontrar com Cristo. Ele venceu o mas do seu orgulho para se encontrar com Cristo. Ele venceu todos os seus mas para se encontrar com Cristo. Ele foi servir a Cristo com alegria. Ele se permitiu ser transformado em Cristo, por Cristo. Cristo é o centro dessa história. Quem sabe você acha que o centro da história é Zaqueu, quem sabe você acha que o centro dessa história é riqueza, quem sabe que você diz isso, mas eu quero dizer para você, capítulo 19 de Lucas, nos mostra que não existe nada que seja mais importante do que Cristo. Não existe riqueza, não existe poder, não existe fama, não existe, inclusive a opinião popular. Tudo o que importa é Jesus Cristo. Tudo o que importa é Jesus Cristo. Somente através de Cristo nós podemos superar as nossas adversidades. Todos os textos bíblicos, toda a história da humanidade apontam para Ele, apontam para Cristo. É como se a história da humanidade fosse uma seta indicativa que aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. E não há adversidade que não possa ser superada através de Cristo. Não há medo, não há tristeza, não há solidão, não há pecado, não há doenças, não há visto, ou aquilo que pode significar para você nessa noite a adversidade. Tudo pode ser superado através de Jesus Cristo. Tudo pode ser superado através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução. E o nosso pastor, ele nos ensinou uma frase aqui na igreja, e as pessoas gostam muito de dizer isso aqui na igreja, que o Jesus Cristo é a resposta certa, na medida exata da nossa busca. E eu não sei se você pode repetir isso comigo, eu vou convidar quem está aqui nessa noite a repetir isso comigo. Vocês já sabem a frase de cor. O Senhor Jesus Cristo. Repita comigo. O Senhor Jesus Cristo é a resposta certa, na medida exata da nossa busca. Então você tem vivido neste momento, um momento de adversidade, um momento de pandemia, um momento de medo, um momento de tristeza, um momento de ansiedade, um momento de solidão, um momento que você não encontra respostas financeiras. Eu quero dizer uma coisa para você. Você só vai encontrar as respostas para tudo isso se você estiver em Cristo. Se você sair dessa zona de conforto, vencer estes mas, se você se dispor a servir ao Senhor com alegria e servir ao seu irmão com alegria. E se você se permitir ser transformado, se você se permitir demonstrar essa transformação na sua vida como servo do Senhor, como igreja do Senhor, como alguém que reconhece quem é o Senhor.
E por isso, nessa noite, eu queria convidar você, onde você está, a se colocar de pé para que nós fazemos uma oração aqui nessa noite. O Senhor Jesus, Ele passou por Jericó e disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém entrar na sua casa. E talvez hoje a palavra do Senhor está entrando aí na sua casa, aí no seu coração. A palavra do Senhor está sendo ministrada a você. E o convite que Jesus pode estar fazendo para você nessa noite, e o convite que Ele está fazendo para você nessa noite: deixe eu entrar na sua casa, deixe eu entrar na sua vida, deixe eu entrar no seu coração, deixe eu entrar nessas angústias, entregue tudo isso para mim. Deixa eu te transformar, deixa eu trazer alegria, permita-se ser transformado nessa noite. Pare de resistir ao Senhor. Ele te chama, ele se convida a entrar na sua casa. E eu quero convidar você nessa noite a apresentar esses problemas, essas dificuldades, quem sabe essas desculpas, quem sabe esses mas que você tem colocado na sua vida e tem impedido você de ser uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, que tem impedido você de romper essas adversidades. Querido, se permita orar neste momento e se entregar por completo ao Senhor Jesus. Quem sabe no final dessa oração você não vai ouvir a voz do Senhor falando assim: hoje houve salvação aqui na sua casa, houve hoje salvação sobre a sua vida, hoje houve salvação sobre os nossos dias. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos nessa noite pela tua palavra. Palavra que foi lida, que foi ministrada, Senhor, aos nossos corações aqui nesta noite, ó Deus. Quem sabe, Senhor, as adversidades, ó Pai, não tenham, ó Deus, se tornado, ó Deus, o maior desafio dos nossos dias. Quem sabe as pessoas não têm, Senhor, nem lembrado, quem sabe, do Senhor, do teu poder, daquilo que o Senhor pode fazer, mas nós, como igreja do Senhor, queremos levantar as nossas vozes diante do Senhor e nos lembrarmos de a quem nós servimos. Nos lembrarmos do Senhor, ó Pai. Nos lembrarmos, Senhor, do projeto de salvação, ó Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso nós queremos dizer ao Senhor, nós queremos repetir aqui nesta noite, Senhor, que nós não ficaremos presos aos nossos mas, às nossas desculpas, aos nossos impedimentos. Nós não ficaremos presos, Senhor, a essa tristeza que invade os nossos corações, a essa religiosidade, Senhor, que muitas vezes nos impõe algumas coisas. Mas nós queremos, Senhor, viver para o Senhor com alegria, servir aos nossos irmãos com alegria, servir ao teu reino com alegria, Senhor. E para isso, Deus, nós precisamos, ó Pai, nós precisamos dessa transformação que só tem quem tem um relacionamento verdadeiro contigo, quem tem um encontro verdadeiro contigo, ó Pai. E quem sabe, Senhor, nesta noite, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas humildemente diante do Senhor e dizemos ao Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida para servir ao Senhor com alegria. Nós nos rendemos diante do Senhor, ó Pai. Nós nos rendemos diante do Senhor e nós dizemos: sim, Senhor, pode fazer aquilo que precisa ser feito nos nossos corações. Nós dizemos: sim, Senhor, entra nas nossas casas, entra, Senhor, nos nossos corações, entra, Senhor, com o teu poder sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, e que a transformação possa acontecer nas nossas vidas, que as nossas atitudes possam ser transformadas. Senhor, que os ídolos dos nossos corações sejam destituídos, ó Pai, e que o teu trono seja exaltado sobre as nossas vidas, o teu reino, a tua soberania, Senhor, sobre os nossos corações. Dirige, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Dirige, Senhor, a nossa história, e que a nossa história continue apontando para Cristo, e continue dizendo que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, e Senhor, Salvador, a razão da nossa existência, e que nos leva de volta a uma vida com propósito, a uma vida no Senhor. É o que nós oramos aqui nesta noite, ó Deus, pedindo ao Senhor e confiando,
gratos a Ti nesta noite, ó Deus, pela Tua palavra, no nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Declare essa canção para o Senhor nessa noite. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Nós nos rendemos, Senhor Jesus. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, Eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Este foi o nosso culto. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Devemos ser servos, não por dever ou por obrigação, mas por amor. Amém? Por amor. Lembrando os irmãos que sábado e domingo que vem, nosso culto vai ser transmitido a partir das 16 horas da tarde, às 4 horas da tarde, tá bom? Não perca, acompanhe conosco, tá bom? Vamos estar fazendo a oração, então, de encerramento.
Feche os seus olhos nesse momento. Continue rendido aos pés do Senhor. Ele é a nossa única esperança. Ele é a única razão da nossa existência. Todos os fatos levam ao Senhor. A ciência é apenas uma teoria. A teoria não é provada, não é comprovada. Mas o Senhor Jesus é um fato, porque Ele veio, morreu por mim e por você. Amém? Meu Deus, te damos graças por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, por essa presença maravilhosa que é Tua. Essa presença que nos invade de uma tal maneira que nós não sabemos explicar. Te dou graças, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, ó Deus. Mesmo distantes, Senhor, sabemos que o Senhor se faz presente neles. Que a Tua presença, ó Pai, é real, Senhor, em nossas vidas. Pai, clamamos, ó Deus, que essa presença não saia das nossas vidas, Senhor, mas que nós possamos estar todos os dias, ó Pai, voltados a Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, lançar fora, Senhor, todo mal, Senhor, através de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, estar nos guardando, Senhor, neste momento difícil, ó Pai. Depositamos toda a nossa confiança em Ti. Desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. De poder sopra em meu viver e faz Teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz Teu querer em mim. Vento de poder Sopra em meu viver e faz Teu querer